Olá, pessoal. Questão 26. Ao ponto e a ponto. Essa expressão a ponto é uma locução considerada uma conjunção consecutiva. Consecutiva é quando quebra a expectativa, né? Muitas vezes, ou dá a própria consequência de alguma coisa, né? Consecutiva, consequência. Então, nós temos algumas frases assim. A mãe chorou ao ponto de chegar ao desmaio. Então, a consequência de ter chorado é ter chegado ao desmaio. O estudante trabalhava tanto ao ponto de não ter tempo para estudar. Veja, a mesma coisa. Quer dizer, não ter tempo de estudar porque trabalhava tanto. Então, a consequência e a causa, né? O diretor era tão bravo ao ponto de agredir todos com gritos e palavras. A questão, então, está aqui. Ao ponto de... A frase, teoricamente, ela não estaria errada, mas só que você tem uma locução. Quando você tem uma locução invariável, a gente chama isso de, uma palavra feia, mas a gente chama isso de idiotismo. Quer dizer, idiotismo é aquilo que não se altera. Aquilo é o que é e pronto, acabou. Idiotismo, quer dizer, vem da palavra idioma. É uma expressão idiomática. Quer dizer, uma expressão que não se altera. E essa expressão, ao ponto de, ela não existe nesse sentido de expressão idiomática. Veja, então nós estaríamos, claro que a gente vai usar a expressão a ponto de, né? E a frase então ficaria assim. A mãe chorou a ponto de chegar ao desmaio. Então a mãe chorou tanto que chegou ao desmaio. Que seria o mesmo significado usando uma conjunção consecutiva. A mesma coisa acontece, o estudante trabalhava tanto que não tinha tempo para estudar. Então, ao ponto, veja a mesma questão, então aí nós temos a ponto de não ter tempo de estudar. Você poderia construir essa frase de uma outra maneira e deixar essa conjunção consecutiva mais clara. O diretor era tão bravo, que agredia a todos com gritos e palavras. Né? Mas o uso aqui desse infinitivo também é legal. Poucas pessoas conseguem usar o infinitivo correto. Nós vamos falar dessa dica depois também do infinitivo. Ao ponto, veja como ele é uma expressão ou idiotismo, ou uma expressão idiomática, ela não tem muito, né, que alterar. A gente tem a expressão, é o que é e pronto, acabou. Muita gente varia a palavra menos. A palavra menos, ela deveria variar. Como a língua, ou nenhuma língua, tem lógica, e aí tem sempre aquelas questões para quebrar essa lógica, né? Porque ela funcionaria mais ou menos como um adjetivo, e o adjetivo teria que concordar com a palavra. Mas aí as pessoas com essa lógica tentam variar a palavra menos. A palavra menos é invariável. Muita gente tem a mania de dizer a sessão teve menos gente hoje. Menos gente hoje. Menos gente. Aí alguém poderia dizer assim, mas a palavra gente não é feminino? E essa palavra menos não funcionaria como um adjetivo? Teoricamente como um adjetivo, então ele deveria variar? Pois é. Só que essa lógica que a gente quer, às vezes, na linguagem, essa lógica não existe. Porque a palavra menos é invariável. Então, você vai dizer, a sessão teve menos gente hoje. Até outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.